nós vamos fazer contato com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, ESPM, Gunter Hudzit. Bom dia, Gunter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ontem que suas tropas teriam tomado o controle da cidade portuária de Mariupol após 2 meses de cerco, apesar de centenas de soldados ucranianos ainda resistirem dentro de uma grande siderúrgica. Só que isso foi contestado, inclusive, por Kiev e também pelos Estados Unidos, que acusaram Putin de tentar aplicar um golpe midiático. Primeiro, eu queria saber qual a importância estratégica e também simbólica de Mariupol dentro desse cenário da guerra na Ucrânia, Gunter. Bom, Glauco, primeiro ponto que a gente tem que entender é que o objetivo inicial, ao que tudo indica, né, porque ele nunca disse isso abertamente, né, do presidente Vladimir Putin, era efetivamente controlar a capital, né, da Ucrânia, Kiev, e em questão de, no máximo, 72 horas, achando que o governo iria se desfazer, principalmente o presidente Zelensky iria fugir do país e, portanto, conseguir ganhar essa guerra rapidamente e colocar no lugar um governo completamente, né, submisso aos interesses do Kremlin. Não acontecendo isso, passa o grande objetivo ser o que ele esteve sempre procurando, que é conseguir estabelecer no sul da Ucrânia, justamente entre a Crimeia e as repúblicas ali, os territórios revoltosos de Donbas e Luhansk, uma ligação por terra que pudesse e facilitasse a Rússia a ter o envio de equipamentos, de produtos para a Crimeia, sem ter que passar por uma única ponte que existe ligando o território da Crimeia ao território, né, russo, isso desde a invasão de 2014. Então, esse sul da Ucrânia, ali no Mar de Azov, onde justamente Mariupol é a região, né, praticamente no meio dessa ligação terrestre, tem essa dupla importância, fazer parte dessa ligação e o porto tão importante que é. E por isso mesmo, agora o governo russo concentra os esforços para tomar de vez essa cidade. Agora, como você mencionou, houve então uma mudança, né? Putin provavelmente no primeiro momento tinha como objetivo principalmente derrubar o governo atual, mas dado que isso não aconteceu, principalmente por conta de um reforço ali dos países da OTAN no sentido de apoiar Zelensky, agora a estratégia da Rússia passa a ser outra e isso deve apontar para um prolongamento do conflito, Gunter? Olha, Glauco, ao que tudo indica, até mesmo o Ocidente não estava esperando que o governo ucraniano conseguisse sobreviver, né? Tanto que o presidente Biden ofereceu uma saída de transporte aéreo, né, para o presidente, né, ucraniano, Zelensky, disse, não, não, meu lugar é aqui, defendendo a Ucrânia e que conseguiu, né, o exército ucraniano conseguiu implementar tantas baixas e um impedimento para o avanço russo que realmente não conseguiu, e aí agora muda a dinâmica da guerra. Possivelmente a gente tem aí então os dois cenários que estão se desenhando. Sem dúvida alguma, o controle do leste da Ucrânia, e aí a gente não sabe direito até aonde se estenderia esse leste da Ucrânia, se ficaria só nessa região próxima ali, Mar de Azov, e dessas duas províncias que ele já reconheceu como, né, independentes, ou se estenderia mais e poderia chegar até o rio Dnieper, que praticamente divide a Ucrânia em leste e oeste. E aí, então, a gente tem dois cenários que se desenham. Ou ele tomar esse território, reconhecer a independência desse território como, vamos dizer assim, Ucrânia do Leste, como a gente tem, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e colocar no lugar um governo
totalmente subordinado a Moscou ou mesmo anexar esse território. Porque a gente não pode esquecer que em 2014 ele anexou a Crimeia. Então, qual seria a diferença agora? Ainda mais que ele utiliza sempre a justificativa de toda essa operação militar especial, porque na Rússia não pode falar guerra, né? Senão, no mínimo, 15 anos de prisão. Qual a diferença dele ter anexado a Crimeia e anexar esse território, dizendo que ali você tem russos que querem se juntar à Rússia? Portanto, sim, se desenha a possibilidade de um confronto que pode durar até anos, porque olha para a Coreia. As duas Coreias entraram em guerra em 1950 e só assinaram um cessar-fogo. Oficialmente, os dois países estão em guerra e nunca assinaram um tratado de paz. Por isso, tem essa possibilidade, sim, que a gente não pode descartar. E Gunther, também ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou autorizando o envio de mais de 800 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais em ajuda militar para a Ucrânia, o que vai incluir aí artilharia pesada, 144 mil cartuchos de munição, além de drones táticos. Esse envolvimento cada vez maior dos Estados Unidos e muito mais no sentido bélico do que no esforço diplomático propriamente dito, dificulta ainda mais para que se possa chegar a um possível acordo de paz? Olha, Glauco, a gente tem que entender que esse acordo de paz é praticamente impossível, porque os objetivos da Ucrânia e da Rússia são diametralmente opostos. O que o presidente Putin quer? Quer que a Ucrânia reconheça que a Crimeia é da Rússia e que reconheça a independência de Donetsk e Luhansk. O governo ucraniano, Zelensky, já disse que não vai reconhecer isso. O que o governo ucraniano quer? Quer que primeiro a Rússia se retire do território ucraniano que invadiu para aí negociar um acordo de paz. O presidente Putin não vai fazer isso. Então, desculpa, quando se fala em acordo de paz agora, para mim é fora da realidade. É um jogo de cena que os dois lados fazem para tentar parecer para a opinião pública mundial que estão dispostos a negociar e que é o outro lado que não tem essa disposição de negociar. Então, infelizmente, vai continuar e aí o governo americano está numa situação bastante complicada. Por quê? Ao mesmo tempo que o Ocidente, Washington principalmente, não quer que o presidente Putin ganhe essa guerra e, portanto, precisa manter a Ucrânia viva, enviando material militar, ao mesmo tempo não pode deixar a Ucrânia começar a ganhar muito essa guerra, porque se o Kremlin começar a perceber que está perdendo, vai escalar, e escalar possivelmente até para um uso de armas nucleares táticas, e que também não é o desejo do Ocidente, porque numa situação dessas algo pode fugir ao controle. Novamente, essa perspectiva leva a um conflito por muito tempo. E dentro dessa perspectiva, inclusive, de um conflito de longo tempo, né, nós temos visto algumas reações que não eram comuns, principalmente nos conflitos mais recentes que o mundo viveu, nem nos mais recentes, inclusive até mesmo considerando os mais antigos. Por exemplo, como a reação econômica. A gente vê um país que usualmente é neutro, né, foi neutro, inclusive na Segunda Guerra, sendo até complacente com o nazismo, como a Suíça, impondo sanções econômicas à Rússia. Também tem grandes empresas tomando partido e também aplicando as suas sanções. Por outro lado, a gente vê até no terreno esportivo, agora o torneio de Wimbledon barrando a participação de tenistas russos e bielorrussos. Essas reações, né, que são em sentidos diferentes, elas acabam extrapolando o que seria normal em termos de ações mesmo, do ponto de vista geopolítico, pelo menos do que vigorava até aqui, Gunther? Olha, Glauco, a gente tem que. Eu relutava em dizer que a gente estaria caminhando para uma nova Guerra Fria, até porque durante a Guerra Fria você tinha realmente dois sistemas econômicos que não eram interdependentes profundamente. Hoje nós temos uma economia globalizada, interdependente, principalmente com a integração da China ao capitalismo, ao comércio mundial principalmente, mas desde o governo Donald Trump, esse livre comércio vem regredindo.
Não é à toa que alguns pesquisadores já chamam de uma slowbalization, ou seja, uma regressão e uma desaceleração da globalização. Não é o rompimento totalmente dela, mas uma regressão. Isso é importante porque o comércio internacional foi o motor do crescimento global durante os últimos 30 anos. Além do mais, o que com a pandemia e agora com essa guerra que a gente está vendo é a tentativa de se diminuir as grandes cadeias globais de valor, que você tinha peças produzidas ou mesmo serviços, né, produzidos bem longe, em qualquer lugar do mundo. Com pandemia, agora com essa guerra, há uma tendência de que as empresas e até mesmo governos tentem trazer para mais perto, né, dos seus mercados a produção de tudo que precisam e, portanto, uma regionalização da economia global. Com tudo isso, e principalmente com a reação que as empresas ocidentais tiveram frente à Rússia, não foi feito ainda diante da China, mas a gente não pode descartar isso. A gente está começando a perceber um quadro de uma mudança nesses desenhos de produção e comércio globais. Não é algo que esteja definido já, qual vai ser o desenho final, mas nós estamos vivendo um período de transição. Aquele mundo que a gente viveu nos últimos 30 anos, desde o fim da Guerra Fria, esse mundo acabou. Para onde direito nós vamos, ainda não dá para saber, mas com certeza é um mundo bem menos integrado do que foi 20, 10 anos atrás. Isso, obviamente, deve ter impactos na economia de uma forma geral. Inclusive, como você mencionou, tem o papel da China, que pode ser determinante também nesse tipo de relação, Gunther. Sem dúvida alguma, e aí o governo chinês também tem seus problemas, porque a gente não pode esquecer, um pouco antes da deflagração dessa invasão, os dois governos, Pequim e Moscou, lançaram, quando o presidente Putin visitou, né, a China na abertura das Olimpíadas de Inverno, os dois presidentes lançaram, né, um comunicado quase que como se fosse o estabelecimento de uma nova ordem internacional e se declararam, né, aliados em tudo. A China, diante dessa reação ocidental que ninguém esperava, e arrisco dizer, nem mesmo no Ocidente, uma reação forte em bloco, como você colocou, até mesmo da Suíça, fez com que o governo chinês aliviasse, diminuísse um pouco o tom dessa aliança irrestrita com Moscou, mas também não pode deixar Moscou afundar de vez, porque vai perder um grande aliado e pode ter aí um desbalanceamento nessa relação de contraposição ao Ocidente. Então a China, ainda como um grande centro produtor do mundo, o chão de fábrica, como se diz, tem esse peso importante. Como o próprio governo chinês vem tentando mudar as características da sua economia, deixar de ser uma economia exportadora, porque com isso ela depende dos mercados e ela percebeu que ser dependente desses mercados ocidentais é um calcanhar de Aquiles, ela pode sofrer sanções econômicas, como vem acontecendo, né, como eu já disse, desde o governo do Donald Trump, enquanto essa mudança para uma economia de exportação, para uma economia de consumo, a China tem um peso muito grande e por isso essa globalization e regionalização não vai ser tão forte. Isso, portanto, faz com que a gente tenha que esperar aí médio, longo prazo para ver a reação das empresas quando tiverem que modernizar uma planta, né, produtiva, uma fábrica na China ou países do leste asiático, sudeste asiático, começarem a pensar, né, duas vezes, será que vale a pena construir uma nova lá ou trazer mais para perto? Então a gente só vai ter essa resposta daqui a alguns anos. Gunther, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Gunther Hunzitt.
Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.